Quem são os réus desse trono branco? Quem são? Os ímpios que fugirão ou não da justiça humana. Quem são esses ímpios? Esses ímpios, na verdade, desde a época de Adão, eles serão julgados pelas suas, por exemplo, Hitler, fale outros aí. Mussolini. Quem? Isso, Nero, quem mais? Mussolini. Hã? Mussolini, quem mais? Todos esses aí, Hitler principalmente, ele preferiu o suicídio, se matar, do que passar pela justiça humana. Acho que em 1945, se eu não me engano, levantou-se um tribunal para condenar todos os seguidores deles, e ele também passaria, mas ele escapou da justiça humana, mas não escapará da justiça divina. Então esses no trono julgo. Não adianta querer, eu não quero ser julgado. Ou aqueles que foram absolvidos erroneamente pela justiça humana, acham que vai estar livre. Não fui condenado aqui, estou livre, pronto. Mas Deus, a justiça dele é diferente. Então não adianta fugir, que naquele dia ele passará pelo juízo final, ele passará pelo tribunal, pelo trono branco. Quem mais? Todos, anônimos, ilustres, grandes e pequenos, rico, pobre, negro, vereador, prefeito, presidente, seja quem for, ele passará pelo grande tribunal de Cristo. E o que sabe mais disso? Nós estaremos na igreja, estaremos juntos, pastor Pedro. Estaremos julgando esse povo juntos com os judeus. Eu fico todo entusiasmado. Estaremos lá reinando com Cristo para finalizar o grande milênio aqui na terra. Segunda coisa, qual é a origem desses réus, dessas pessoas condenadas? Virão da segunda ressurreição. Por isso que a Bíblia fala: o mar que deu seus mortos levantarão, a morte, o inferno que estiver, porque aqueles que morreram sem Cristo, eles não estão lá no inferno, no Hades, chamado Seol, os Hades, que estarão lá. O mar, como é que o mar vai dar aos seus mortos? Hoje nós estamos observando que existe cemitério para julgar ou para enterrar, cemitério a céu aberto, mas quantos morreram dentro do mar? Então o mar, vamos dizer que hoje é um grande cemitério, não é? Agora, como é que o mar vai devolver esses mortos? Irmão Alexandre, me ajuda aí. Como é que o mar vai devolver esses grandes que morreram? Então, irmãos, quem são esses réus? São essas pessoas que virão da segunda ressurreição. Agora eu pergunto para os irmãos: querem participar da segunda ressurreição? Irmão André, tá sério, irmão André? Hein, Vladimir? Quer participar da segunda ressurreição? Acho que ninguém, né? Acho que ninguém. Irmão Alexandre, o senhor quer participar da segunda ressurreição? Mas vai ter aqui, vai ter um julgamento justo, fiel, verdadeiro. Terceiro, quando isso acontecerá? Após a última apostasia humana, depois do milênio. Ou seja, depois que nós estivermos reinando com Cristo aqui, Satanás estará preso. No final do milênio, ele será solto um pouco de tempo. Depois que estiver solto um pouco de tempo, ele revelará toda coisa. Nesse final, ele será jogado de novo, que será a besta, o falso profeta e o dragão será jogado, enfim, lá no fogo de enxofre ardente, blá, 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 blá. Aí entrará a última apostasia, que é depois do milênio. Irmãos, eu falei que é complexo, esse assunto não é fácil, e o Marco escolhe justamente o mais difícil para me falar. Eu poderia falar o último aí que o Daniel vai falar, poderia falar o último. Pensei em trocar com ele, mas aí. Mas aqui, não haverá uma oposição, não haverá, porque a trindade satânica estará no lago de fogo. Quem será essa trindade? Será a besta, a única que será julgada antes do juízo final é a besta, o falso profeta e o dragão. A única que quando Jesus voltar para a igreja para reinar no grande milênio, ele será julgado, já era definido: olha,
único, que ficará no final do diabo para ser julgado. Então, não haverá uma oposição nesse dia, ou seja, não haverá ninguém contra esse julgamento, porque estarão todos presos. O juiz, Deus, o juiz de todos os vivos e mortos, Ele que estará julgando essas pessoas. Amém, irmãos? Alguma pergunta até aí? Alguma colocação? Posso continuar? Glória a Jesus. Aleluia. Todo mundo quer me ajudar hoje? Pergunta, André. Pergunta, Ricardo. Posso ir? Vai perguntar? O que é o juízo final? O juízo final, uma verdade teológica reconhecida por todas as culturas. Isso aí tudo está na lição, irmão. Os irmãos observaram, tudo isso está na lição. Isso eu tirei da lição para ficar mais fácil o conhecimento dos irmãos, tá? Mas os irmãos têm todo o direito. Eu falei, isso aí difere muito de alguns teólogos. Como na lição passada, e no final eu não gosto de estar falando muito na lição passada, mas eu não concordei com o comentarista da lição passada. Eu concordei, não concordo. E depois eu conversei com o Ronaldo e com o Daniel lá fora. Eu não concordo, eu não sou obrigado a concordar com algumas coisas, como os irmãos também não são obrigados a concordar com o meu pensamento, porque isso é teologia. E essa teologia difere. Por isso que eu já entrei no começo aqui, falando que não tem tanta importância, no meu ponto de vista, esses assuntos para a igreja. Porque eu creio no primeiro arrebatamento, e eu acredito que os irmãos também crerão no primeiro arrebatamento. Então não tem necessidade, só serve como alerta, que haverá um juízo final. Sim, haverá um juízo final. Para vocês? Para mim não. E para vocês? Sim ou não? Para vocês também não. Então, do meu ponto de vista, os irmãos podem até discordar de alguns pensamentos meus aqui. Sim, pode concordar, discordar. Não porque eu estou errado, nem porque você também está errado. Porque são pensamentos diferentes que também a Bíblia, nesse assunto, ele dá esse direito de você julgar. Porque é um assunto complexo, é um assunto difícil de entender mesmo. E eu acredito que não cabe à igreja debater esses assuntos. Eu não sei nem por que a CPAD escreveu esses assuntos, que no meu ponto de vista é um ponto de vista meu. Não se deve, porque a igreja crê no arrebatamento. Não, mas eu acho importante essa entrada nessa comentário aí, sabe por quê? Porque tem aqueles, eu já vi gente falar. Que está levando o frouxamento, né? Já vi gente dizer, não, mas a segunda ressurreição, já vi gente falar isso. A segunda ressurreição tem que entrar lá. Se eu não conseguir na primeira vez, eu vou lá na segunda, não sabe, eu não consigo. Então, ele está vendo que o negócio vai ser justo. Só que a segunda ressurreição não é para aqueles que morreram ímpios. Morreram já no pecado, que já de feitiçaria, já de hipocrisia, de idolatria. Então, a segunda ressurreição já é para participar do juízo final. E aqueles que irão participar do trono branco do juízo final são pessoas já condenadas. Eu não quero participar da segunda ressurreição por causa disso. Veja, o é bom esse arroz está dando aí. Já vi que tem agora, agora mais difícil, agora é mais fácil. Com tudo que não é fácil mesmo, mas é muito mais fácil agora. Claro que é. Claro que é. Até os mártires que participarão da primeira ressurreição, que é no comecinho do milênio, esse sim, esse até poderia ser que a gente poderia aguentar. Vai aguentar a grande tribulação? Será que eu aguento? Será que você aguenta a grande tribulação? Eu não sei se eu aguento. Se hoje estamos achando difícil, não é? Se muitos aí acham, Senhor, está difícil, imagina na grande tribulação, como é que não vai ser? O arroxo vai ser muito pior. Então, aqueles que permanecerem na grande tribulação, fiel, verdadeiramente, se morrer com Cristo, esses se ressuscitarão na primeira ressurreição com Cristo na igreja, no começo do milênio, que serão os mártires que permaneceram. Porém, a segunda ressurreição que ninguém entende, que é aqueles que participarão do juízo final. Eu não quero participar da segunda ressurreição. Eu acho que os irmãos também não querem. Querem? Eu não quero. Então a segunda ressurreição é para aqueles que já estão condenados. Observe bem, irmão. A segunda ressurreição é para aqueles que já estão condenados e participarão do juízo final. Eu vou levar mesmo, porque eu
para alcançar a misericórdia, o julgamento pertence a Deus, e lá é por isso que muitos falaram: olha, eu profetizei, eu ensinei na escola dominical, eu era pastor Fernando. Apartai de mim, os malditos, que eu não vos conheço. Esses sim participarão do juízo final. Então é esses os falsos profetas que abordarão dentro dos falsos profetas. E hoje tem muitos por aí, não é? Que graças a Deus eu não sou um deles. Só se tem meu nome, mas eu não sou um deles. Mas existem esses falsos profetas que participarão do juízo final. E eu não quero ser esse pastor participante do juízo final. Amém? Entendido daí, irmão? Pode falar. Não, só ia comentar assim. Os irmãos, nós não queremos passar por isso aí. Mas esse ensinamento é bom para ver onde que estamos errando e dá tempo de consertar, certo? Claro. Para a gente não chegar a passar sobre isso. Claro. Bem lembrado, bem lembrado. Bom, vamos lá. O juízo final, conduzido por Deus para retribuir segundo as obras. O julgamento dos não salvos, aqui já está bem claro. O que é o juízo final? É o julgamento dos não salvos de todas as eras, ou seja, desde a época de Adão. Caim que matou o irmão, ainda não foi julgado. Ainda não foi julgado. Aqueles que cometeram homicídio, aqueles que cometeram atrocidades no ano passado, ainda não foram julgados. Então, o julgamento do juízo final é para todos não salvos de todas as eras. Tá certo? Então, aqueles que não foram salvos serão participantes do juízo final, que eu não estarei enquadrado nesses aí. Finalidade: o pecado não habitará na eternidade, ou seja, depois de julgado, depois de reinado, que será restaurada a nova Jerusalém após o milênio, que a nova Jerusalém, que é aquela nova Jerusalém, que os TJs pregam lá no passado, aquela coisa toda, que será estabelecida a nova Jerusalém, que eu acho que é a lição do número 13, que é a nova Jerusalém. Aí será a eternidade, onde nós todos estaremos reinando com Cristo, que o pecado não habitará. Amém? Alguma pergunta aí? Posso continuar? Amém? Qual que é a base do juízo final? Ou seja, o juízo final é restabelecer a justiça perfeita e o inquestionamento de Deus. Ou seja, Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus julga. A ausência da igreja no juízo final, a ausência da igreja e dos participantes da primeira ressurreição. Ou seja, não estaremos sendo julgados. A igreja do arrebatamento e aqueles que participam. Por isso que fala que participantes da primeira ressurreição, porque aí tem 3 fases. A igreja. Quem será denominada igreja? A noiva de Cristo são aqueles que foram no arrebatamento. Só. Olha bem que privilégio, isso que o pastor Pepino falou. Então, quem será considerada a igreja, a noiva de Cristo? Só aqueles que foram arrebatadas e foram na boda do Cordeiro, no arrebatamento. Essa sim irá ser considerada como a igreja. Depois, os participantes da primeira ressurreição, ou seja, aqueles que morreram em Cristo lá de tempo do Adão, aqueles que ressuscitaram com Cristo quando ele ressurgiu dos mortos, ou aqueles mártires que entraram na primeira ressurreição. Então, o privilégio que eu quis frisar aqui, que a igreja somos aqueles do primeiro arrebatamento. Nós que estaremos, eu já estou falando nós aqui, nós que participaremos da primeira ressurreição como arrebatamento, seremos considerados a noiva de Cristo só. Outros não salvos sim, aqueles que morreram, Moisés, Abraão, enfim, Davi, Daniel, morreram de Cristo, não serão a noiva de Cristo, não serão a igreja de Cristo, mas nós que estaremos no primeiro arrebatamento seremos a noiva de Cristo. Privilégio não é? Depois de uma aula dessa, se algum de nós aqui perder, porque é muito idiota. Porque eu vou estar só dando declarado, não declarado, você para estar essa aula, está dando um olho lá, parece que está querendo entrar no céu já. Eu mesmo consegui quando estava estudando.
Vale a pena passar por um certo arrojo, passar por umas certas dificuldades, vale a pena passar por alguns problemas, e às vezes até é viável cair um pouco no desânimo, porque somos feitos de carne e osso, mas o que não vale a pena é perder a esperança e a fé em Cristo para participar do arrebatamento da igreja. Então isso que vale a pena frisar, e isso que vale a pena permanecer em Cristo. Fala disso. Você disse aí que Moisés estava fazendo, não foram parte da igreja. Primeira ressurreição, os mártires que você falou agora. Então, mas não é a igreja. Eles não são a igreja. Eles farão parte sim da primeira ressurreição. Então eles farão parte da primeira ressurreição, mas não como igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Os mártires serão os mártires, eles são classificados como mártires. Eles participarão da primeira fase da primeira ressurreição. Sim, serão salvos. É que as irmãs também Não. Quando você falou que eles não iam participar. Não, da primeira ressurreição sim. Eles não serão a igreja. A igreja, o nome igreja, noiva do Cordeiro, somos nós. Somos nós. Claro, sem dúvida, é uma boa pergunta. É perguntar mesmo. Se eu não saber responder, eu já não respondo. Vou falar, Daniel. Existem três povos, né? Isso. Ajuda aí, Daniel. Os gentios e os Isso. judeus. Isso. A igreja, ela foi formada por Cristo quando Cristo ficou aí. Boa. Então, para a parte da primeira ressurreição, os salvos que são judeus. Isso. Eles farão parte da primeira ressurreição. Mas, como você disse, como igreja, é o que Cristo ficou. Isso. Boa, obrigado. O que ficarem com o arrebatamento Finalizou? já não é igreja. Porque assim como Jesus disse que a joia no meio do trigo, Isso. então hoje no meio da igreja há o joio. Então esses ficarão na grande tribulação, mas não é certeza disso. Ou se conseguir o arrependimento, poderão entrar. Obrigado, Daniel. Matou? Por isso que é bom os irmãos aqui me ajudar. Me ajuda mesmo. Bom, está aqui. A ausência da misericórdia já somos oferecidos. Isso aqui é importante lembrar. Isso aqui é importante. Não haverá misericórdia no dia do juízo final. Mas eu profetizei, eu expulsei demônio, eu fiz isso. Não adianta. E no juízo final não haverá misericórdia nem a graça que hoje, ou seja, antes oferecida, que o dia de hoje é oferecida gratuitamente para quem quiser. Hoje